Eu, no fundo, sempre tive certeza que ia passar. Não sei de onde vem isso, mas tipo, sempre tinha certeza, vou passar, vou passar. Aí com certeza ia fazer um simulado e ia mal. Aí ficava naquilo, mas não vou passar, que tá longe. Sempre tem daquilo, todo mundo tem isso, né? Mas eu sinto que lá no fundo eu sempre acreditava muito. Isso desde o início, quando eu tava no segundo ano, primeiro ano, eu sempre ouvia muito a ideia de que, tipo assim, ano que vem é o vestibular. Como se a pessoa estivesse esperando chegar março do ano que vai prestar para estudar. Quando tá faltando 6 meses, 7 meses. E na cabeça da pessoa, isso é um ano. Eu, quando fiz a prova de treineiro no primeiro ano, já pensava, eu tenho 2 anos até a prova. Então, eu tenho que estudar como se eu tivesse 2 anos, não como se eu tivesse um ano agora e depois um outro ano. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para mais um Investigando Aprovados, tá? Então, a ideia desse quadro aqui é trazer entrevistas com aprovados em medicina, principalmente no vestibular da FPR, tá? Porque é um conteúdo que eu vejo que quando eu estudei para esse vestibular, era muito difícil encontrar pessoas que às vezes tinham passado nessa prova, contando sobre os detalhes. Então, a ideia é trazer aqui de forma específica para vocês sobre o vestibular FPR e pessoas que passaram nessa prova. E eu tô hoje aqui com um cara que não apenas passou em medicina na UFPR, porque passar em medicina na UFPR já é uma grande conquista, mas ele ainda fez isso direto do ensino médio, que é uma conquista ainda mais impressionante. Então, acho que ele tem muito aí para compartilhar para vocês. E Léo, com uma nota na primeira fase que um pouquinho alta também, né? Conta aí pra galera. Qual foi teu desempenho na primeira fase do FPR? Acertei 84 questões na primeira fase. 84 questões. Passou direto do terceirão, então, em medicina. Isso aí, direto terceirão. Show de bola. Cara, primeira coisa, assim, pra te perguntar. Quando que você começou, de fato, os estudos falando, tá, agora eu vou me preparar pro vestibular e vou ter que mudar isso, mudar aquele outro. Quando que você considera, assim, olhando para trás, que você começou a se preparar de verdade, de uma forma que te ajudou a evoluir, cara? Como que foi essa trajetória? Vamos lá. Obrigado pelo convite aí do podcast, inclusive. É muito legal sempre ouvir os podcasts, então é muito legal estar aqui. E, assim, desde que eu estava no ensino médio, no primeiro ano ali, eu já tinha essa noção de que tinha que começar a estudar, que eu já sabia que eu queria medicina, que era concorrido. E só sabia disso, estava longe aquilo, né? Aí, lá pela metade do ano, quando eu ainda estava no primeiro, apareceu o vídeo do Madeira no YouTube lá, falando quais os 10 conteúdos que mais caem em história na UFPR, alguma coisa assim, ó, algum desses. E eu comecei a ver esses vídeos, mas sabendo que em algum momento ia precisar me interessar por esse assunto. Não necessariamente anotando ali, querendo aprender de fato. Comecei a consumir bastante desse conteúdo de vestibular, ouvir esses podcasts com aprovado. E nisso eu sinto que aos poucos eu fui pegando uns insights de como estudar de verdade pro Mudando a tua aí para prova. concepção de como que você deveria estudar. Isso é muito importante. É entender que é, é uma coisa totalmente diferente você estudar para o vestibular e estudar para a escola. Estudar para a prova ali da escola. O que que tem de É, diferente aí nesse estudo para a escola e nesse estudo vestibular? eu no primeiro ano vou estudar alguma coisa que eu vou precisar lembrar 2 anos e meio depois. Então não adianta eu só sair querendo decorar um monte de coisa. Eu preciso realmente desenvolver base e aprender aquilo para que eu possa sempre estar voltando naquilo. E quando chegar ao vestibular, eu vou conseguir lembrar nada que eu decorar hoje, eu vou lembrar exatamente daqui 2 anos e meio. Então tem que ser algo realmente pensado nesse longo prazo. Essa que é a principal Isso. diferença. Para a escola, às vezes tem gente que tira 10 em todas as provas da escola só estudando um dia antes. Mas é porque é um conteúdo. Aí na outra semana, já tem outra prova, já nem lembra daquele conteúdo de antes, né?
Cara, tem um maluco de barba aí que fala um negócio parecido com esse mesmo. Mas é isso aí, a prova da escola ela acaba saindo uns anos, né? Então você vai ali, tu lembra de tudo, obviamente, você estudou um dia e depois tu. Cara, no primeiro Sim. vestibular da FPR que eu prestei, pra você ter uma ideia assim, quando eu prestei direto do terceirão, eu cara, errei questão de matemática de MMC. Era uma questão que falava lá das folhas de papel, daí tinha dois tamanhos diferentes, quantas Eu lembro folhas dessa questão, eu precisava. lembro. É, cara, MMC, eu errei aquela questão. Nossa, eu errei assim um monte de questões que eu lembro que nas provas da escola eu tinha ido bem. Só que, Foi. obviamente, eu não ia lembrar. Então você já teve essa concepção, né? Algo que eu gostaria de ter tido no meu terceirão, não tive, né? Não tinha Gabriel Madeira lá explicando isso. Então, cara, você teve essa concepção que você precisava ter um estudo diferenciado para lembrar a longo prazo. E outras coisas também, desde o início, sempre saber da importância das questões, do simulado, que você ficar fazendo resumo colorido não vai adiantar nada, porque intuitivamente a gente quer sair fazendo resumo de um monte de coisa, mas Encher o caderno, fazer um livro didático do caderno. então desde o começo já ter contato com esse conteúdo de como estudar para vestibular ajudou muito. Perfeito. E eu lembro que assim, na metade do primeiro ano eu já fiz um daquele simulado de choque, que Aham, chama, né? isso aí. Tipo, vai começar do zero, faz um simulado só pra você ver que realmente é outra coisa do vestibular. Eu acho que eu acertei 44 de 90 nesse. É No alguma primeiro prova vestibular da que você fez. UFPR aleatória que eu peguei aí. Cara, perfeito. E assim, então lá no primeiro ano tu despertou para esse sentido de como que eu devo estudar para o vestibular. Isso. E fui Tá, tentando entender como estudar. a melhor maneira. Perfeito. E o que que você vê assim da galera que estava às vezes no teu colégio, ou de outras pessoas também, que não tiveram esse estalo, cara, o que que você enxergava de erros assim na forma como essa galera estudava? Para a pessoa que está assistindo também falar, opa, acho que eu estou fazendo isso aí, vou mudar. O que que você enxergava assim Eu depois que acho que a você principal começou a coisa é, entender tudo isso? isso desde o início, quando eu tava no segundo ano, primeiro ano, eu sempre ouvia muito a ideia de que, tipo assim, ano que vem é o vestibular. Como se a pessoa estivesse esperando chegar março do ano que vai prestar para estudar. Quando tá faltando 6 meses, 7 meses. Perfeito. E na cabeça da pessoa, isso é um ano. E eu lembro que eu quando fiz a prova de treineiro no primeiro ano, já pensava, eu tenho 2 anos até a prova. Então, eu tenho que estudar como se eu tivesse 2 anos, não como se eu tivesse um ano agora, depois um outro ano, ou, ou qualquer outra coisa assim. Pensar que quanto antes começar, melhor, e sempre no objetivo final. E as pessoas parecem que agora eu vou estudar para essa prova da escola, agora eu vou fazer isso aqui, e, e o vestibular meio que sempre fica como algo muito longe. Que Acho que daqui essa que a é o pouco ele tá principal, ali e a assim. pessoa não percebe, né? E outra que é estudar para as provas da escola. Eu, desde o segundo ano, ignorei totalmente as provas da escola. Tinha prova de química no dia seguinte, eu estava estudando história. Porque Realmente tua estava com esse prioridade era o plano vestibular. a longo prazo. E nesse sentido, assim, você então era desapegado ali das notas da escola, enfim. E, cara, muita gente no ensino médio tem essa preocupação de como que eu vou conciliar o vestibular com a escola. Como que tu enxergava isso, então? Porque a galera tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Assim, não é fácil conciliar, porque a escola toma muito tempo e você tem obrigações ali, coisa que você tem que fazer enquanto você está na aula, fora da aula, né? Mas eu acho que, assim como quem está no cursinho, você tem que ver a escola como um recurso que entender quando que você tem que usar esse seu recurso. Então, por exemplo, vai ter aula no dia seguinte de sociologia, que não tem nada a ver com as obras de sociologia que caem no vestibular da UFPR.
ou você não vai para essa aula, ou durante essa aula você vai estar fazendo outra coisa, porque o seu objetivo é passar na UFPR. Perfeito. Tem Então, que ser né, desapegado. é bem difícil conciliar, assim, eu no último ano, principalmente chegando mais perto do vestibular, eu faltei muita aula da escola, assim, eu ia uma vez por semana, quase, assim, pra escola, porque às vezes consome muito tempo e você fica tentando fazer uma outra coisa ali, mas tá todo mundo conversando e é um ambiente que cansa muito, assim, quando você tem outro objetivo, né? Perfeito. Cara, eu gravei um vídeo esses tempos, assim, falando sobre passar direto do ensino médio, né? E eu comentei que um erro que muita gente tem, pensar na escola e ainda querer acrescentar mais um cursinho, né? Uhum, Então, ir para a escola de manhã e ir para um cursinho à tarde e ter mais aulas. Gente, você tem que fazer o contrário. Você tem, em vez de acrescentar aulas, você tem até que reduzir as da tua própria escola. com Você vê que certeza. foi exatamente o que tu fez, né? Então, você não fez cursinho, você não tinha escola de manhã e um cursinho à tarde, e as aulas da tua própria escola você ainda filtrava muito bem o que tu ia ver, que é o segredo, né? Sim, sim, porque o, F, o FPR, por exemplo, metade de tudo que cai nessa prova é completamente específico da prova da UFPR. Isso aí. E você não vai aprender nada disso na sua escola. É bem isso mesmo. Então tem o bloquinho da UFPR que a gente chama lá na mentoria, Sim. que você vai ter que estudar de forma específica para essa prova. E aí, cara, a gente dá para considerar então que no segundo ano tu já enxerga assim, olha, no segundo ano meu estudo estava alinhado, eu estava estudando de uma forma que eu estava evoluindo. Como que era assim a tua rotina? Tenta falar assim um dia teu na escola, ó. Uhum. Eu acho que eu comecei a estudar mais para valer no começo do segundo ano mesmo. E eu lembro que eu tinha preocupação assim de eu adianto conteúdo ou não. Eu revejo o que eu estudei ano passado, porque eu não lembrava nada que tinha estudado no primeiro ano. Eu lembrava bastante coisa de matemática e física, que, que eu me interessava mais por essas matérias, mas o resto não lembrava. E eu acho que foi mais ou menos assim, no começo do segundo ano, eu de manhã na aula, eu tentava entender aquele conteúdo que estava sendo passado rápido e sair fazendo questão durante a aula mesmo, e pegando insight do insight da aula ali, uma coisa ou outra, eu tirava dúvida. E eu, durante a tarde, eu no início estava mais focado em recuperar realmente o que eu tinha perdido do primeiro ano. Perfeito, que é muito importante. Que Então, construir base. 30% que cai no vestibular. Sim, esse é o início, construir base. Então, aprender os conteúdos, saber quais são os conteúdos. Eu acho que desde o início, eu consegui ver tudo bem de cima. Então, quais são todos os conteúdos? Quais são todas as matérias? Quais desses conteúdos eu já estudei? Quais eu ainda vou estudar? Quais eu preciso estudar agora? Entende? Acho que isso é importante, assim, não seguir algum cronograma vazio que, que você não sabe onde vai chegar, o que você já viu, depois você vê, nossa, essa questão aqui, já vi esse conteúdo. Você tem que saber bem certinho o que você já viu, o que você ainda precisa ver, quando você vai ver isso, para justamente conseguir ver de cima, ter essa visão de cima. Perfeito, perfeito. E aí, como que você fazia, então, no contraturno? Tá? Então, você tinha aula na escola de que horas a que horas? Ia ali das 7 da manhã até meio-dia. Perfeito. Aí eu ia para casa, normalmente, depois, e estudava, assim, o que eu achava que tinha que estudar ali. Eu, como tinha tempo, estava 2 anos antes do vestibular, eu estudava realmente o que eu achava que eu precisava estudar. Então, esse conteúdo aqui, já tive aula dele ano passado, não vou mais ter aula dele na escola. Eu preciso saber
Isso. Ia lá, buscava um vídeo no YouTube e estudava aquilo. Ou ficava consumindo muito vídeo desse conteúdo, história principalmente, assim, ia consumindo muito vídeo de história para ir entrando na cabeça aquele conteúdo e ir criando base com os conteúdos que eu achava que eram mais importantes. Tá. E dos conteúdos, então, você chegou a terminar tudo no final do segundo ano que tu tinha me comentado? Como que foi isso, então? Não terminei tudo. Assim, eu acho que eu consegui dar conta bem disso de estudar os conteúdos do segundo e do primeiro juntos. Eu já sabia desde o começo que tinha que fazer muita questão, então sempre baseando muito em questão, já fazia muita questão desde o segundo ano. Assim que eu estudava os conteúdos, fazendo muita questão. Aí fui começando a fazer simulado também, sempre fiz uma vez por mês, no mínimo, desde o começo do segundo ano, mínimo uma vez por mês. E aos poucos eu vi que dava para começar a adiantar algumas coisas, já do terceiro ano. E esse simulado tinha conteúdo que eu via que caía toda vez, todos os simulados, caía 5, 4 questões daquele mesmo conteúdo, química orgânica, por exemplo. Era um conteúdo que era para eu estudar só no terceiro, mas toda a prova que eu fazia, chegava uma questão e eu não fazia ideia do que estava sendo discutido ali. Aí fui atrás de adiantar. Aí, elétrica em física também, toda a prova cai elétrica. Fui atrás de adiantar também esses conteúdos mais importantes e adiantar focando em desenvolver uma base nesses conteúdos mesmo. Por vídeo no YouTube mesmo, tu ia pegando. Por vídeo do YouTube, isso. Cara, o YouTube tem um aparato fantástico, né? Para todas as matérias. Não, tem aula de tudo, de todas as matérias. Dá para estudar tudo pelo YouTube. Não, só tem que conseguir se organizar bem ali. E às vezes, cara, o que tem no YouTube é melhor do que tem em plataforma. Assim, eu lembro que quando Sim. eu estudei, eu tinha lá 3, 4 plataformas. Aí tava estudando termodinâmica. Tinha as aulas lá. Só que daí no YouTube tinha tipo um vídeo como funciona o motor de um carro na prática. Cara, é óbvio Sim. que um vídeo desse ia ser muito melhor do que os que tinha na plataforma, né? Então, Sim. cara, bastante coisa que eu achava em inglês, eu achava muito melhor do que o conteúdo que eu tinha na plataforma. Então, o YouTube, quando a pessoa ela tem noção, né, de quais conteúdos que ela deve estudar, cara, ele acaba sendo uma ferramenta fantástica. Você via Tem bastante. coisa que você consegue ter muito mais palpável ali no YouTube. Então, você acabou tocando pelo YouTube mesmo. Sim, principalmente aula no YouTube. O que eu vejo que tu fez assim no segundo ano, cara, foi seguir a organização lá, que a gente chama do piloto de Fórmula 1, que a pessoa precisa acelerar, não ficar presa ao cronograma que tá ali, seja da escola, seja do cursinho, né? Uhum. E ir acelerando para tu conseguir terminar logo. Então Sim. foi o que tu fez, assim. Eu não cheguei a terminar todos os conteúdos. Eu acho que quando eu acabei o segundo ano, ainda devia faltar uns 20% dos conteúdos. E eu coloquei assim, vou ver esse conteúdo ano que vem bem aos poucos. Então coloquei para acabar todos os conteúdos até junho ali. Eu acabei terminando antes, acho que lá por março, abril, porque fica nisso, tem que acabar os conteúdos, vamos matar tudo já de uma vez para só para já saber que não tem mais tanta novidade, né? Mas eu tinha mais liberdade, assim, para escolher quando que eu vou estudar cada coisa. Uhum. Cara, o que tu sente que te ajudava a conseguir, então, adiantar esses conteúdos? Então, tá caindo isso daqui, vou atrás de ver. Você falando, dá a impressão, assim, de que era muito fluido isso, de, cara, tô com Uhum. dificuldade nesse conteúdo, vou ter que aprender ele e conseguir aprender. O que tu sente que te ajudava, assim, e se era realmente tranquilo? Preciso aprender esse conteúdo, vou pegar e vou aprender, e pelo YouTube mesmo tu ia conseguindo lidar com ele. Cara, pior que era, assim, eu tinha muito interesse ali, tipo, tava muito animado com aquilo mesmo. Ia fazer esse modo e toda vez tinha questão de química orgânica, e eu olhava aquilo,
Eu não entendia nada daquilo. Aí eu realmente estava interessado em entender para conseguir resolver as questões, sabe? É, o objetivo era principalmente ir para o próximo simulado que eu vou fazer e conseguir responder as questões desse conteúdo que agora eu não sei nem ideia do que é, entende? Sim. Isso Cara, que motivava bastante. então, aí tem um ponto, né? Por que que você tinha essa facilidade para aprender e para reter bastante? Que, cara, é esse processo de maneira ativa que tu fazia, cara. Isso, desse interesse, da motivação é o que faz com que a pessoa consiga aprender mais rápido, né? E aí Uhum, você junta com isso certeza. com o fato de que você focava nas questões, tudo de maneira ativa, né? E acelerando por conta própria, é esse autodidatismo, cara. Isso que dá resultado. Sim. E acho que todo mundo consegue desenvolver isso, assim, ter muita curiosidade, querer realmente aprender aquele negócio. Foi algo que para mim também fez uma diferença enorme. Então, é, você vê, grande parte eu via pelo YouTube também, da mesma maneira que tu comentou. E aquilo da pessoa, cara, não ficar esperando, né? Então, você vê, você pegava, apareceu, tá, não vi ainda, mas vou ter que dar um jeito de aprender isso daqui. Muito massa isso, cara. Sim. E aí, você, no segundo ano, vamos lá, o que mais que tu considera, assim, que foi importante pra ti? Que foi, pelo visto, o ano que tu, cara, tu construiu toda a tua base ali, né? O terceiro foi Foi. um ano mais de você refinar, igual você falou que você já seguiu uma organização mais lá de piloto de jatinho, foco muito mais em Sim. simulado. Então, pra gente finalizar o segundo ano, assim, o que que tu acredita que mais te ajudou também? Eu acho que mais pro final do segundo ano, eu comecei a ia pra escola, levava uma prova pra escola e ficava a manhã inteira fazendo aquela prova. Ignorava a aula que estava ali na frente, ficava fazendo a prova. Aí tinha professor que olhava e falava, oh, legal, você já tá estudando. Tinha professor que não gostava, que eu tava fazendo outra coisa na aula dele, falava, pega o livro aí, abre tal página. Mas eu ia fazendo simulado, e à tarde eu comecei a ir num site de questão grátis que tem aí na internet mesmo, e ir fazendo questão específica dos conteúdos que eu achava que precisava mais fazer questão. Então vou agora fazer vou fazer 10 questões de Grécia Antiga. Aí pegava e fazia 10 questões de Grécia Antiga. Vou fazer 10 questões de histologia. Pegava e fazia essas 10 questões. E, e me baseando muito por essas questões, assim, isso mais pro final ajudou muito, porque eu conseguia realmente ver na prática ali como tudo estava sendo cobrado. E É, conseguia ter contato com todos os conteúdos ao mesmo tempo, porque algum conteúdo que eu estudei no começo do segundo ano, se eu não fizesse isso, ia chegar no começo do terceiro, eu ia revisar aquilo e não ia lembrar mais nada. E o simulado é muito bom por causa disso. Você está em contato com todos os conteúdos ao mesmo tempo, de uma maneira totalmente aleatória. Você não tem ideia de qual vai ser o próximo conteúdo que você vai ter que resolver. perfeito. Isso aí puxa o teu cérebro e faz com que ele lembre de tudo. Sim. Tá. E aí, cara, ao longo do ano, assim, do teu segundo, aí tu conseguiu terminar todos os conteúdos do primeiro? Sim. Acabei todos os conteúdos do primeiro. Isso foi bem tranquilo, porque na minha escola também, eu sinto que no primeiro ano não tinha tantos conteúdos. Então, química era aquela parte de química inorgânica, ácido, base, óxido. Em física, quase toda mecânica, mas nem toda também. E é algo que eu sempre me dei bem com esse conteúdo de física, matemática, função, que eu sempre me dei bem também. Aí, história mais o início da história geral e, e, e da história do Brasil também. Então, assim, tipo, só pegando esses conteúdos foi bem tranquilo terminar tudo. E onde que tava a tua maior dificuldade, cara, pra FPR? A minha maior preocupação nessa época era o inglês. Essa era a minha maior preocupação nessa época. Inglês. Era porque no primeiro ano eu fiz o vestibular, acertei
49 questões de treineiro ali. E em inglês foi uma questão que eu acertei. Ainda tinha chutado essa uma questão. Isso Então, é pra das 8 galera questões. pra É. galera que pensa que não precisa estudar inglês pro vestibular. Tá aí o exemplo. Cara, E eu. galera hum, ignora inglês completamente. não, eu, durante o segundo ano, ignorei inglês completamente. Aí, sabia que ia precisar estudar de algum jeito, né? E eu tinha muito. Eu tinha muita dúvida de como estudar, não sabia o que fazer. Aí, eu percebi que era principalmente vocabulário. É interpretação, quase todas as questões são interpretação. Só que, em português, eu consigo interpretar bem. Normalmente, a interpretação do inglês é mais fácil do que a do português. Então, o que eu precisava dali era realmente vocabulário. Aí, desde o começo do terceirão, eu acho que desde março, abril ali, todo texto que eu lia, eu depois, quando corrigia o simulado, eu sublinhava todas as palavras que eu não sabia, ia pesquisar o significado e colocava no Anki. Hum, E fazia o Anki todo dia ali, 40 minutos, 50 minutos só de inglês. E fiz isso todos os dias até a prova. Aí chegou na prova, consegui gabaritar inglês. perfeito. Cara, E foi só isso que eu fiz, realmente. vocabulário. Foi o que eu fiz também. Não usava o Anki na época, né? Fazia como faziam os Incas, fazia no papel. Mas foi o que destravou o inglês também, porque todo ano, cara, tem uma galera que chega assim, cadê? Não passei pra segunda. Agora não vai mais ter, né? Porque não tem segunda fase, mas É. maneira, não passei pra segunda fase, daí você ia ver os acertos em cada matéria, tava em inglês lá, metade da prova, e era o que a pessoa faltava. Era o que ela precisava para passar para a segunda fase, sabe? Então, só por conta de inglês, cara. Inglês, eu acho que da UFPR é a matéria mais negligenciada de todas. Sim. E eu não tô nem perto de saber inglês, conseguir falar, conseguir ouvir bem, mas eu pegar um texto daquele estilo de vestibular, agora, eu consigo entender qual que é o significado ali, interpretar o mínimo para resolver as questões. Perfeito, perfeito. E mesmo que você tivesse num nível bom de inglês, é isso que a galera se engana, porque tem gente que tá num nível bom de inglês, só que eles colocam os textos que vão ter um vocabulário às vezes muito mais rebuscado, então até a galera que tá no nível bom de inglês tem dificuldade Sim. para interpretar por conta de vocabulário, cara. Então o segredo tá nessa construção de vocabulário, que é através de leitura, né? Então, você chegou a ler, tipo, Cara, jornais em inglês, assim, ou era só os textos da prova mesmo? eu ia só pelo simulado mesmo, porque eu durante meu terceiro ano fiz muito simulado. Hum, Aí tinha contato com muito texto de inglês, muito mesmo. E todo texto tinha 50 palavras novas. perfeito. Então, no início eram 50 palavras novas por semana. Depois que eu fui aumentando para 2 simulados por semana, tinham 100 palavras novas por semana ali, sabe? É isso aí. E foi nisso, assim, só isso. Eu já, se a pessoa tem dificuldade, eu já recomendaria, além que o simulado já traz isso, mas é muito importante, além do simulado, ainda, cara, fazer a leitura. Tipo, pegar todo dia lá um BBC, pegar um Uhum, jornal em inglês, né, que traz notícias. Então, normalmente é o que a Federal coloca na prova, se você reparar. E tem. ainda fazer essa leitura extra. Eu fazia, além das próprias questões, que eu fazia isso do dicionário, fazia também com textos extras desses jornais. Cara, pra gente amarrar um pouco mais ainda o segundo ano, porque tu já falou que no terceirão era um pouco diferente, né? Tu já fazia Uhum. simulado e tal. Então, ainda no segundo ano, você tinha inglês como uma das preocupações. Depois de inglês, para onde que ia aí tua próxima preocupação? É, pensar qual a minha maior preocupação, porque eu no segundo ano, eu sinto que eu estudei com muita vontade de aprender.
foi diferente. Já tava no final ali, quase chegando no vestibular, já tava cansado. Ah, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Eu ali, eu tinha todos os conteúdos que eu tinha que estudar. E eu ia estudando. Hoje, o que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar isso aqui. Esse aqui eu vou deixar para semana que vem, sabe? Sempre com essa maior vontade. Não tinha tanta preocupação, assim, de esse conteúdo não tá dando certo, porque eu estudava com interesse de aprender, então tudo meio que dava certo ali, sabe? Cara, é um sentimento muito bom, né? Você vai ficando viciado no estudo ali. Com certeza. É um negócio que a gente aproveita. Pô, tu aproveita a jornada. É mais ou menos isso. Mas, assim, com certeza, geografia era uma preocupação muito grande, porque eu acabei o segundo ano, sem ter estudado nada de geografia específico para a UFPR, porque eu estava indo atrás de desenvolver base. E eu já sabia que não adiantava eu sair estudando tudo de geografia física, tipos de rocha, que isso não ia cair na prova da UFPR. Então, isso de desenvolver base, eu ignorei geografia. Eu acho que foi muito bom ter feito isso. Mas eu lembro que eu conversava com meu amigo, assim, eu não tenho ideia de como eu vou estudar geografia no ano que vem. Como que eu vou chegar na prova da UFR e vou lá com conhecimento para gabaritar ou quase gabaritar a geografia, tá? Eu tinha isso na cabeça, eu vou estudar para todas as matérias como se eu fosse gabaritar para ela. Mas daí eu chegava na prova de geografia, olhava que era um monte de informação aleatória jogada do mundo. Como que eu vou ter uma alta chance de gabaritar isso, sabe? E quando você tirou em geografia daí? Errei uma questão só. 8. Pô, muito bom. E no segundo ano, você fez daí com o treineiro? Eu acho que eu acertei 5. E Sim. daí aí teve uma que foi anulada e foi pra 6, se eu não me engano. Acho que foi isso. Tá. Então foi um salto aí pra geografia. E o que que tu fez? O que que te ajudou em geografia daí? Cara, eu estudei muito essa prova da UFPR e fui atrás de toda a informação que dava sobre os assuntos que a UFPR gosta de cobrar. Então, isso de geografia foi muito repertório mesmo. Ver muito vídeo do YouTube de curiosidade, muita coisa de geopolítica. Sendo que geografia da UFPR mesmo não é aquilo de esse conteúdo. Essa questão é desse conteúdo. Esse conteúdo eu estudei. Quando eu estudei, eu tinha essa informação, vou usar nessa questão, resolver a questão. Não. Exige que você tenha um repertório de muita coisa jogado. Você pegar um repertório de cá e daqui, misturar os dois e conseguir resolver. E aí, cada questão que eu fazia, ia atrás de ver muito vídeo sobre isso, ir atrás de entender qual que é o detalhe que aquela questão quer que eu cobre, porque eu entendi com o tempo, estudando essa prova da FPR, que esse contexto distante que ela traz, às vezes é só algum pretexto para conseguir colocar o conteúdo do livro. Eu sinto que isso que as pessoas sentem, e eu sentia também, de que geografia é muito imprevisível, que é o que eu senti no segundo ano, muito imprevisível. Na verdade, não é verdade. Quando você percebe que a banca da UFPR já cobrou exatamente você saber a mesma coisa em 3 questões diferentes, em 3 anos diferentes, só que um estava falando dos Estados Unidos, o outro estava falando da China, o outro estava falando algum contexto histórico do Brasil. É isso aí. E, cara, se você pega as provas da banca lá, as outras, além do vestibular, né, do Campo Real, da UP, você observa isso também. Então, às vezes tem conteúdos, tem algumas questões que parecem, você olha assim, Deus, isso aqui é muito difícil, ou nunca vi isso daqui, e aí tu vai pegar essas outras provas da banca da UFPR e já tinha sido cobrada uma questão muito parecida lá. Então, ela na verdade não é imprevisível, né? Eu acho que é o contrário, Sim. ela acaba se tornando previsível, ela só é específica.
específica da banca da UFPR. Aí se a pessoa segue, Muito específica. Muito e aí se a específica. pessoa segue o cronograma da escola, lá, o cronograma padrão do cursinho, ela vai mal por conta disso. Mas não que seja uma prova completamente aleatória. Uhum. Então você foi pegando o jeito da banca. Repertório com certeza é muito importante para resolver essas questões, mas entender o que, que a banca quer que você pense. É, E cara, não isso aí. adianta, repertório sempre vai ser através de questões, né? Então você vai ver um vídeo, né, vai pegar um repertório, mas ele veio por conta de uma questão. Então, você vê, a galera fica muito nisso, de ficar vendo aula, 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 aula padrão, e Uhum. aí tá aí, a pessoa que passou em medicina não viu aquelas aulas tradicionais. Ela estava vendo vídeo, né, que a outra pessoa nunca ia ver. Então, cara, você deve ter visto uma penca de vídeos aí no teu ano, no próprio YouTube mesmo, que muita gente não assistiu nada disso, nada parecido com isso, mas estava vendo uma aula lá tradicional de, como tu falou, tipo de rocha para Tem. geometria. Então, eu imagino que você deve ter extraído muito conteúdo desses vídeos, assim. É vídeo que você não assiste querendo anotar o mais importante. Você assiste ali porque você quer ter mais repertório sobre aquilo. E enquanto você tá assistindo, você consegue conectar com algum outro conteúdo e aquilo fica na sua cabeça, e daí você vai lá e usa numa questão. Perfeito. Você acaba tendo também esse lado de que você meio que se torna mais inteligente como um todo, né? Por conta dessas conexões que tu faz, então tu vai, cara, é um repertório pra galera que não, que tá Sim, muito focado em aula de cursinho, então acho que eles nunca vão conseguir entender se não começar a aplicar isso, né? É, é algo diferente. sim. E aí, no segundo ano, mais um pouco ainda então no segundo ano, falou de inglês, falou de geografia, e o restante, assim, da parte específica da FPR, o que que tu fazia? Tinha algo que tu fazia além da escola? Como que era? A parte específica seria tipo das obras, assim, do. É, redação da FPR, então o que que tu fazia, o que que tu fez no segundo ano? Tá. Em redação, eu tinha aula de tarde de redação na escola. Era uma aula que quem quisesse ia, quem não quisesse não ia, ia 10, 15 alunos só, Uhum. normalmente, assim. E eu já falei pra professora que queria fazer só redação da UFPR. Aí toda semana eu ia lá e fazia ou resumo ou argumentativo, e ela que selecionava o que, que eu ia fazer ali. Aí às vezes pegava uma outra diferente, de charge, de outra coisa, outros, outros, outros que não caem tanto, né? Outros gêneros que não caem tanto. E fui fazendo uma por semana, assim, sabendo que era importante, e fui melhorando, assim, não tinha muito segredo além disso. Fazia Eu acho uma que redação da FPR por semana, então, no segundo ano. no segundo ano. Aí no terceiro, estava muito mais focado ali nas objetivos e acabei ignorando um pouco a redação. Eu me arrependo de ter feito isso, porque eu acho que posso ter dado sorte ali na redação. Se fosse outro tema, talvez não teria ido tão bem. Mas no terceiro mesmo eu deixei para estudar redação, mas depois da primeira fase. Estava bem focado ali nos objetivos. Mas Certo. já tinha uma base de ter feito bastante redação no segundo ano. E no terceiro ano, assim, ou até no segundo mesmo, tu tinha já aquela expectativa de passar direto no terceiro? Ou tu achava que não ia dar? Como que era esse sentido pra você? Eu, no fundo, sempre tive certeza que ia passar. Não sei de onde vem isso, mas tipo, sempre tinha certeza, vou passar, vou passar. Aí com certeza ia fazer um simulado e ia mal. Aí ficava naquilo, mas não vou passar, que tá longe. Sempre tem daquilo, todo mundo tem isso, né? Mas eu sinto que lá no fundo eu sempre acreditava muito que
que dava, que ia dar certo, olhava e falava, não tem como dar certo. Se não dá certo, o que eu vou fazer no outro ano? Já tô acertando 90% nos simulados aqui, tem que dar, tá? Eu já sabia que às vezes vai chegar naquela prova específica, eu não tô tão bem naquele dia, cobrou aquele repertório que eu não estudei, aquela coisa específica, poderia não dar certo, mas ainda assim sempre tinha muita esperança, assim, não que tenha sido fácil, eu sempre fui muito ansioso, então eu todo dia chegava no final do dia e ficava decepcionado porque eu não fiz tudo que eu queria ter feito naquele dia, não fiz todo o meu planejamento. Eu sempre colocava, vou fazer tantas provas essa semana e não fazia aquele tanto de prova. Eu realmente não conseguia estudar, tinha dia que não conseguia estudar porque não funcionava o negócio ali, não estava indo. Aí ficava frustrado com isso. Mas lá no fundo sempre eu nunca tive aquele pensamento de e se não passar, o que eu vou fazer no que vem? E tu vê, mesmo com um monte de, digamos, de empecilhos que aconteciam, em dias que não foram feitos, você tinha essa confiança de que tu ia passar. Cara, talvez tenha tido um monte de gente que teve os mesmos perrengues que você, ou tinha esse mesmo, às vezes um simulado do ia também, enfim, mas não manteve essa confiança, né? E aí, às vezes, só isso fez com que a pessoa não Hum, conseguisse ter um bom desempenho. Então, a confiança nesse sentido acaba sendo muito importante, né? sim. Mas confiança é muito difícil manter. O Tinha que que momento, você falaria para alguém que não tá com essa confiança aí, cara? O que que você falaria? eu acho que tem que pensar que falta tantos meses até seu vestibular. E esse tempo que você tem que aproveitar ele do melhor jeito. Se não der certo, você vai pensar nisso depois. Você pensar nisso agora não vai mudar nada o que você vai fazer até o seu vestibular. Eu sempre pensava assim, se eu não passar, eu já vou estar acertando 90% nos simulados. Então no outro ano vai ser fichinha para eu passar. Vou passar em primeiro daí. É, então ter essa, esse pensamento voltado para o que eu tenho que fazer para dar o meu melhor até o vestibular. Hoje não foi o Hoje não foi um dia bom, tá, mas o que eu tenho que fazer até lá? É isso, nunca pensar o que eu faria depois, o que eu já deveria ter feito. Eu tô numa situação X, quero ir numa situação Y. Não importa que antes eu estava em tal situação, que eu já podia estar em outra situação, eu quero ir do X pro Y. É um caminho que você tem só. Às vezes na cabeça você começa a criar outros caminhos. Faz sentido? Cara, faz sentido. É um negócio que, assim, não é fácil, faz sentido, mas não é muito fácil, né? Não, não é fácil. Você Não. pensa, às vezes a galera tá lá, que pode ser que alguém esteja se perguntando: ah, mas você falava, tô acertando 90% dos simulados, se eu não passar esse ano, no próximo vai ser fichinha. Pô, mas e eu que tô acertando 60%? Aí o que que você falaria pra pessoa? Não, é exatamente essa situação que você tá. Você tá acertando 60. Você tem que chegar lá nos 95%. Aí vamos supor que você tem 8 meses até o vestibular. Você tem que estudar como alguém que está no 60, quer chegar no 95 e tem 8 meses. É isso. Perfeito. Estudar, tá, vamos focar nisso aí agora então. Estudar como alguém que tá no 60. Cara, você foi uma pessoa que tinha um estudo no segundo e no terceiro, você já seguiu uma outra maneira de estudar. Então, eu acredito que veio Hum, muito do que eu ensino lá na mentoria dos níveis de estudo, correto? Você sim. tinha essa concepção, assim? Eu tinha noção de que quanto mais eu sei, mais difícil é evoluir. Perfeito. E quanto mais base eu tenho, menos eu tenho que focar em voltar para essa base e revisar isso, mas é, acho que mais sempre tá.
estabelecendo mais essa base, mas adicionando mais coisa em cima. Sempre adicionando mais repertório. Quanto mais coisa você sabe, mais repertório específico você vai ter que ir atrás. É uma árvore que vai se abrindo os galhos, assim. Quanto mais alto, mais longe você vai ficando, assim. Isso aí, perfeito. E o que tu acredita, então, que mudou nesse sentido bastante dos estudos para o segundo para o terceiro, foi que tu começou a aumentar muito mais, então, a carga de simulado e dar muito mais valor aos simulados. Com certeza. Aos simulados e ao estudo específico para FPR. Tá. O Então, que seria aí esse estudo específico para FPR? Explica melhor. seria as obras da UFPR. Você entender que literatura, filosofia e sociologia tem que ignorar completamente qualquer coisa que não seja óbvio. Isso aí. E quais conteúdos a UFPR mais gosta de cobrar. Como que você tem que estudar para português, para inglês, para geografia, que são as matérias mais específicas mesmo aí, que é completamente diferente de outros vestibulares. E ir atrás da prova, entender quais conteúdos caem mais, que você tem que focar mais neles, saber mais detalhes, quais detalhes você tem que saber. É isso, não tem muito segredo, assim, eu acho. Perfeito. Seria essa especialização na FPR, que é o que eu chamo essas matérias aí do bloquinho da FPR, né? E os simulados, então, no terceiro, aí tu começou a fazer um simulado por semana já. Isso, desde o começo, eu já tinha em mente que ia fazer um simulado por semana. E minha ideia no começo do ano era fazer um simulado por semana, vou para aula, quando eu achar que a aula é interessante, vou assistir. Se não, eu vou ficar fazendo lista das questões durante a aula ali. Daí chega de tarde, eu corrijo essa lista. Porque eu já tinha a ideia de que eu ia num planejamento bem de piloto de jatinho, né? Que você chama. Então vou acabar os conteúdos que faltam, bem aos poucos. E tirando isso, eu vou fazer isso, simular toda semana e ir fazendo as questões. Só que não funcionou muito bem isso pra mim, porque era muito conteúdo. Aí não dava tempo de fazer lista de todos os conteúdos. Eu ia acabar o último conteúdo, já ia fazer 2 meses que eu fiz a lista do primeiro. De quais conteúdos tu se refere a essas listas? Não entendi muito bem. Não, todos os conteúdos, esses conteúdos que eu já tinha estudado. Tá. Então estava no terceiro, eu já tinha ali 80% dos conteúdos estudados, digamos. Mas eu sabia que eu precisava ficar o tempo, eu precisava sempre estar em contato com os conteúdos, revisando, para não esquecer e para ir acrescentando mais repertório. Para chegar no final do ano e estar lembrando de tudo. Só que eu saí fazendo um monte de lista de questão de cada conteúdo, não funcionava. O que eu pensei? Vou começar a fazer uma lista de física, com todos os conteúdos, uma de história, com todos os conteúdos. Mas aí, o que é isso? É um simulado, é uma prova. Então por que eu não faço direto na prova? Com certeza. Aí, acho que lá por abril, maio, que eu comecei a imprimir muita prova da FUVEST, Unesp, Unicamp, principalmente, essas paulistas, principalmente. Isso é um negócio interessante, não fazia só do FPR. Aí no começo do terceiro eu não fazia nenhuma prova da UFPR. Eu fiz como simulado meio que todas as provas da UFPR ali no segundo ano, antes da UFPR. Eu disse, vou fazer aqui que eu quero tentar ir bem, já no segundo ano. Daí eu fiz, assim. Mas eu já sabia que ia refazer depois as da UFPR e as da Campo Real. E daí durante o ano eu imprimia as paulistas, principalmente, levava para a escola e quando sobrava um tempo, quando tinha um tempo ali, ficava resolvendo as questões. Daí chegava em casa à tarde e corrigia. E aí, o que você achou assim dessas provas paulistas? O que você pegou? O que você conseguiu aprender bastante com elas? É muito repertório, assim, principalmente alguns detalhes e raciocínio também. É uma prova, essas provas, eu acho que elas exigem mais raciocínio do que o FPR. E você conseguir fazer esse raciocínio vai te preparar para o FPR também.
Com certeza. E você tá pegando algo que é mais difícil, né? Então se tu aprende com o mais difícil, tu pega o mais fácil, Sim. tu deslancha. Eu gosto muito dessas provas, cara. Dessas que você pegou, assim, além da FPR, qual que tu mais gostou de todas? Acho que da FUVEST era o É? que eu mais fazia. É, Cara, pra mim, eu sou muito fã da Unesp, cara. Eu acho as provas da Unesp muito boas. Eu acho que são as que mais trazem, assim, essa questão do repertório. Eu sim, sou, com certeza. eu sou fã dessas provas. E ainda no terceiro, então, você fazia simulado toda semana. Quanto tempo mais ou menos você ficava, então, no estudo desse simulado, na correção? Era bastante tempo, era quase tudo que eu fazia, assim, era fazer simulado e corrigir simulado. Aham. É, eu no início ia pra escola, aí sempre tentava fazer de manhã o simulado. Às vezes na escola tá, tá tendo alguma aula lá que você não consegue fazer nada, daí chegava à tarde e fazia de tarde o simulado. E daí quando fazia, aí fazia o TVA, né, do simulado, que era. é, eu sempre, assim, organizava. Esse erro foi por causa disso, esse foi por causa disso. Isso eu nunca deixei de fazer, nunca deixei de fazer isso. E O ia TVA, atrás de então, pesquisar muito. tá. Cara, gostei disso aí que você falou. Que eu, assim, não tem. Nesse nível em que você estava, de fato, né, não tem nada mais importante do que fazer o simulado e fazer o TVA depois. E dá de ver que você foi uma pessoa que seguiu, então, bem isso, né? Até porque você fala, cara, ou estava fazendo simulado ou estava corrigindo. Então dava esse valor para esse estudo do simulado, para essa correção que ninguém Uhum. faz, né? Sim. Então a galera não gasta tempo nesse estudo, nessa correção do simulado. E a correção bem voltada para adquirir repertório. Ou Perfeito. relembrar. Ou relembrar. Então, caiu esse conteúdo. Acertei. Mas será que eu lembro tudo? Não sei. Volta na apostila, vê lá, tá, isso aqui. Tá, não tem nada mais faltando. Sabe? Ou esse repertório faltou, daí vai atrás do repertório. Agora eu sei. Pronto. Aí comecei a usar o Anki é para colocar repertório das outras matérias. Eu sei que o Anki tem que ser algo que tem que cuidar muito. É, Tem que cuidar, mas esse aí é um bom uso dele. Esse que você sim. fazia. E eu percebo agora que fazem 2 meses aí que eu não estou estudando mais, ou mais até, né? Que eu não estou fazendo o Anki dos conteúdos mesmo, desde que acabou a primeira fase. Então já deve fazer uns 5, 6 meses. E tem muita coisa que estava lá que eu lembrava de ponta da língua e agora eu já não lembro mais. O Anki realmente faz você decorar o negócio, não faz você aprender. Ele vai te fazer como se fosse no cansaço, né, cara? Sim. Então, e aí você, certamente, isso é um ponto interessante, porque devem ter conteúdos que você lembra muito bem ainda e vai continuar lembrando, cara, por daqui 5 anos. Uhum. Aqueles que você de fato aprendeu. E esses detalhes do Anki, cara, já não lembra agora, daqui a pouco você já Não lembro. esqueceu tudo. Mas certamente deve ter tido alguns tópicos aí que tu lembra, cara, muito bem e vai lembrar por muito mais tempo. Isso, principalmente o que não precisava do Anki para lembrar. O que eu lembrava porque aquilo realmente ficou palpável de tanto fazer questão, de tanto estar em contato com aquilo. Em O Anki exatas, eu acredito, principalmente, né? com certeza, Que exatas, quando tu principalmente. pega a lógica, tu leva pra vida. Não tem como você fazer um Anki de exatos, assim. É, às vezes dá para fazer, tem que decorar alguma coisa específica, aí você coloca lá. Eu, por exemplo, eu não sei se foi bom ter feito isso. Aí você que vai falar que você que entende aí. Já tinha terminado todas as matérias. Em matemática faltava polinômios, que eu já tinha visto cair em prova 2, 3 vezes. Mas aí eu falei, pô, tenho tempo, vou estudar então, certo? Perfeito. Mas eu sabia que se eu estudasse,
eu não ia mais lembrar uma semana depois, porque minha revisão era nos simulados. Uhum. Como eu não ia ter contato com aquilo, quando chegasse na prova, se caísse, eu não ia conseguir lembrar. O que eu fiz? Fui no Anki, coloquei todas as informações, fórmula, tudo que eu precisava lembrar de polinômio. Qual que é o nome do polinômio? Tá, botei lá. Tá. E decorei. Se você perguntar qualquer coisa de polinômio pra mim agora, eu não sei nada, zero. É. Mas se caísse na hora da prova, talvez eu acertasse. Perfeito. Não, cara, eu fiz isso para esses conteúdos também. Teve muito conteúdo assim, então a ideia do conteúdo negativo lá é essa, né? Quando eu boto lá um conteúdo como negativo, quer dizer que a pessoa nunca vai ter que estudar. Quer dizer que ela vai ter Uhum. que ignorar, né? E lá no final, sobrou tempo, ela vê. E por que no final, inclusive? Cara, um negócio que é muito difícil de tu aprender, então tu vê no final que você fala, olha, daqui uma semana até uma semana eu vou lembrar. E aí que entra esses conteúdos. Então, cara, eu fiz isso para polinômio, fiz isso para reação orgânica, como eu não tinha discursiva de química, né? Cara, Uhum. reação orgânica é um conteúdo infinito, um monte de nome. Cara, Sim. se tu me perguntar hoje, eu não sei nada. Assim, se tu me perguntar reação orgânica, se tu me Uhum. perguntar polinômio, se tu me perguntar matrizes, se você me perguntar, cara, eletromagnetismo. Então, assim, muita coisa eu não vou lembrar nada. É, que são esses negativos que eu realmente também vi no final, Sim. uma coisa ou outra. Só a questão de botar no Anki, né? Seria melhor fazer questões de verdade, mas agora já foi. E por sorte ainda não precisou usar, né? Sim. Mas é isso aí, o processo é esse mesmo. A ideia para esses conteúdos negativos é ignorar. O problema é a pessoa que quer ver ao longo do ano e ficar lá. Então, o cursinho vai passar 1, 2 meses nesses conteúdos e a pessoa tá lá vendo aula de tudo isso e se preocupando. Mas o que você fez é. O processo é esse aí mesmo. Cara, aproveitando nesse sentido também que tu tinha comentado do TVA e tal, as coisas que tu fazia da mentoria lá, cara. Quando exatamente que tu entrou na mentoria? Foi no final do primeiro ano ou foi no final do segundo? Não, eu tava no segundo ano, aí. Acho que foi no começo do segundo ano. Perfeito. Então, Eu. quando você engrenou os estudos ali no segundo ano, você já estava na mentoria, já estava seguindo o método lá. Sim, sim, eu já. Ajudou principalmente para eu, desde o início, já saber o que, que é bom, o que, que é estudar vestibular de verdade. Boa. A forma Então, como você estudava ali, você seguia muito, tipo, dos 3 Ds da aprendizagem lá. sim, sempre tá indo atrás de... É que assim, eu sempre me diverti muito aprendendo, né? Uhum. Eu acho que isso dos 3 Ds da aprendizagem foi sempre bem automático para mim. Boa. Mas algumas coisas, tipo, dá muita importância para correção do simulado, muito mais do que o simulado em si. Algo que eu fiz desde o primeiro simulado que eu fiz. Uhum. Eu já tinha essa noção. Que tu viu lá na mentoria do TVA e tudo. Eu sabia que tinha que focar na UFPR. Tinha que focar em estudar especificamente para um vestibular. Desde o início eu já sabia disso. Uhum. Muito bom, muito bom. E o que mais, assim, que tu considera, cara, aí no terceiro ano, que te ajudou bastante? Então, tu fazia bastante isso no simulado, teve mais alguma coisa? Fazia bastante simulado, corrigia muito bem, né? É... Daí, tirando isso, acho que estudar muito bem as obras, que é a parte específica da UFPR. Perfeito. Então, E a tua escola te ajudava nisso? Como que era? se ajudava nas obras, Tipo, a tua escola tinha algum apoio nesse sentido para a UFPR? muito pouco. Assim, tinha aula de literatura, por exemplo, tinha. Hoje vai ter aula do livro tal, da UFPR. Isso não era todas as aulas, mas tinha. Mas eu sentia que eu aprendia muito mais estudando em casa, porque aquela aula era para todo mundo ali, era para colocar um livro em 40 minutos de aula. E eu queria estudar
aprofundado mesmo com os livros. Então, Tu leu eles. então assim, hoje literatura, eu, eu dei sorte que não mudou de quando eu fiz pro segundo ano pro terceiro. Eu, um mês antes do vestibular da UFPR, quando eu tava no segundo ano, eu coloquei na minha cabeça, vou ir bem nessa prova aqui. E peguei os livros e li os livros. Isso ainda no segundo ano. E daí, quando chegou no terceiro, manteve a mesma lista, então eu já tinha lido todos os livros. Não lembrava tudo certinho, mas já tinha lido. Daí, em literatura, eu não reli inteiro nenhum. Eu fui, eu fui voltando nos livros e fui vendo aula no YouTube, que tem muita aula no YouTube, de todos os livros. São livros que já estavam há vários anos, então tinha muitas aulas e eu fui vendo qual professor que eu entendia mais, que realmente passava mais detalhe do livro, e fui assistindo essas aulas, acompanhando e fazendo anotação. Show de bola. É, cara, e aí na prova tu foi bem nas obras? Eu gabaritei tudo de obra, foi O que você errou lá, tudo cara? certinho. 84 acertos. O que você lembra que você errou? Foi assim, lembro, não vou esquecer. A Foi gente nunca esquece. uma de matemática, que era uma questão de logaritmo, que Sim. era fácil. E eu, na hora, assim, eu não consegui fazer porque eu ia fazer a prova. Se eu não conseguisse de cara resolver alguma questão de matemática, por exemplo, eu já pulava. Aí, beleza. Voltei para aquela questão. Fiquei mais um minuto ali. Não veio o raciocínio. Pulei de novo. Aí ficou por último essa questão de matemática. Aí faltava ali 2 minutos para acabar a prova e não vinha o raciocínio. Não vinha. Não veio. Aí tive que chutar ali e errei. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, acho que teria vindo o raciocínio daquela questão, que não era tão difícil, mas na hora não veio realmente. E daí errei essa de matemática. Aí, uma de geografia, que caiu alguma. Nem lembro o que era. Naquele relevo lá. Certeza. Alguma coisa de solo, relevo, que Aham. era um conteúdo de geografia física muito específico que eu não tinha estudado. E quando Sim, eu vi, eu não fazia ideia, chutei totalmente logo de cara, assim. justo. E, cara, eu falo pra galera, a pessoa que passou em medicina, toda prova vai ter uma questão ou outra completamente impossível. E aí a pessoa tá lá no dia resolvendo a prova e ela se desespera. Mas a pessoa que vai passar em medicina também vai errar aquele negócio. É. Tá difícil pra ela também. As pessoas não Era entendem do isso. relevo kárstico, lembrei, kárstico. Isso aí, Karska. Então, Nunca tinha ouvido na vida, por favor. é normal. Cara, vai ter, de uma prova de 90 questões, cara, às vezes vai ter umas 4 Vicente, na prova inteira. Uhum. É normal, só que o povo se desespera. E daí a pessoa que tá lá no dia e não se desespera, mas também não vai saber resolver, ela passa. Assim, Não porque ela soube resolver, mas porque ela não se desesperou. É exatamente isso aí. isso eu já sabia, que em alguma questão daquela prova ia ter alguma coisa que eu não ia fazer ideia. Sim. Isso é Porque muito. todo ano tem isso, todo ano tem isso. Na UFPR e nas outras provas também. Todo ano vai ter alguma questão ali Qualquer que vestibular vai ter. quiseram extrapolar. É. Daí eu errei 2 questões de português também, que eram questões fáceis de interpretação, assim, que eu me embolei ali, errei. E 2 de história, que essas 2 de história eu fiquei entre 2 alternativas, as 2 mais plausíveis, e acabei optando pela errada. Normal. Sempre. O segredo é estudar tão bem a ponto de ter essa margem, né, cara? Para isso acontecer. Então, às Sempre. vezes algumas pessoas, elas chegam para mim assim desesperadas, "É, meu Deus, eu sempre fico entre duas e marca errada", ou mas isso é normal, você vai ter que estudar tão bem a ponto de que sempre vai acontecer isso aí. Você tem que ir muito bem no restante para ter essa margem de erro, essa Uhum. gordurinha que fica, né? Sim, sempre vai errar. Tem que evitar o máximo erro, né? Estudar pra. É. E, cara, já a gente partindo para o encerramento, assim, cara, o que você falaria para alguém aí que tá assistindo até e pensando em entrar na mentoria? Primeira coisa que eu quero te perguntar.
que você daria de conselho aí pra pessoa? Eu diria para entrar, com certeza, né? Porque vai ter muita dica aí específica para estudar para o vestibular e muito bem no vestibular. Uhum. Porque intuitivamente da escola a gente acha que tem que estudar de um jeito, quando na verdade para o vestibular tem que estudar de um outro jeito, totalmente diferente. Você- digamos, você aprendeu coisas então na mentoria que você não teria visto de maneira alguma na escola. Ah, sim, com certeza. Isso aí é bom escutar isso aí. E, cara, e aí o que que você falaria para pessoa que está então, né, nessa jornada aí para medicina e especialmente medicina na UFPR? O que que você gostaria de deixar de recado? Vamos lá, especialmente medicina UFPR, estudo específico para UFPR. Para falar da prova em específico, eu diria para esse ano, que vai ser uma fase única, né? Estudar muito focando no tempo, porque eu acho que vai ser uma dificuldade esse ano. Você fazer 80 questões, mais duas redações em 5 horas e meia. Então, fazer muito simulado focando em conseguir fazer isso tudo em 4 horas e meia. Que se tudo der errado, você tem uma hora sobrando ali. Estudar focando no FPR. É, e assim, agora pensando no geral, eu diria para a pessoa tentar fazer um estudo que funcione para ela. Então, conseguir olhar de cima todos os conteúdos. Quais desses conteúdos eu tenho facilidade? Quais eu tenho dificuldade? O que eu preciso fazer para estudar esse conteúdo específico que eu tenho dificuldade? Então, você conseguir olhar de cima e estudar do jeito que funciona para você, não do jeito que o cursinho quer que você estude. Então, às vezes vai ter 6 aulas naquele dia, você não tem que assistir nenhuma daquelas aulas e, e você treinar a desenvolver essa autopercepção. E com certeza entender que vai ter dias que você não vai estudar mesmo, e todo mundo que passou não conseguiu estudar por vários dias, mas no dia seguinte estava lá de novo estudando. É isso aí. É mais importante do que você conseguir estudar sempre, né? É quando você não conseguir estudar, cara, no outro dia, na outra semana, você tá de volta e com uma motivação ali bizarra. O Sim. retorno, isso aí é o mais importante, cara. É bom Uhum. você falar isso pra galera ver, pô, a pessoa que teve um resultado expressivo no vestibular também passava pelo que eu tô passando agora, sabe? Não, com certeza. Eu, depois que passou a primeira fase, que chegou a segunda fase, estava muito feliz com o resultado e tal, mas eu estava muito exausto. Estava bem desgastado, assim. E eu fiz um estudo que não foi o melhor estudo de todos. A segunda fase específico. Eu consegui bem na segunda fase porque eu já tinha uma base muito boa. Até ali já tinha estudado muito bem química, muito bem biologia. Mas química, por exemplo, eu quase não estudei. Porque eu já sabia que, pô, já estava indo bem ali, não estava conseguindo estudar muitas horas por dia. Então, essas horas que eu tinha, foquei no biologia e na redação. Nessas duas eu fiz menos do que eu queria também. Então, acontece, assim. Quanto você tirou em cada uma na segunda fase? Como que ficou teu desempenho? Em química foi 38,5. Em biologia, eu acho que foi 33,25 ou 34,25, alguma coisa assim. Em redação, não lembro pensar. Redação, uma foi 20, uma 17,25 e a outra 16. Tá. A que você tirou 20 foi o resumo? O que que foi? Foi resumo. Resumo. O resumo é o texto gabaritável, digamos assim, né, cara? Eu saí do resumo, né, no dia que eu fiz a segunda fase, eu saí falando, zerei esse resumo. Achei que tinha tirado uns 12, 13. Porque foi um texto muito grande que eles deram, e daquele texto eu senti que eu coloquei 20% das informações. Assim, eu coloquei ali só o que realmente mais importava. E normalmente quando eu fazia o resumo eu tentava incluir o máximo de coisa. E no final isso que me ajudou. Que eu realmente não enrolei, botei só o que importava, porque não sobrou linha para mim. Eu queria ter botado mais, queria ter feito um texto totalmente diferente.
E daí E ainda deu certo. me surpreendi muito, assim, com esse Não resumo. adianta, cara. Toda pessoa que passa vai sair no dia lá. Ela nunca sai assim, nossa, detonei, né? Ela sai uma coisa ou outra, falando, pá, isso ali eu fui mal e tal. A não ser Não, sempre. na primeira fase que você consegue corrigir já, né? Um dia depois, você já consegue ver. Mas quando é algo que você não tem a correção ainda, então discursiva redação, cara, a pessoa sempre sai com um pressentimento abaixo do que ela de fato foi, da realidade, tá? E quando tu saiu então da segunda fase, tá? Uhum. Terminou lá. Você tava com o sentimento de que ia dar? Como que tava o sentimento, cara, na noite da segunda fase? Depois da segunda fase, eu tava com a sensação de que não ia passar. E eu também tava me sentindo muito desgastado. Então, eu não tava com energia para voltar a estudar, para estudar para estadual, que ia ter depois. Aquela energia que eu tinha no segundo ano de, vou pegar. Já tava bem desgastado, assim. E daí eu realmente falei, não vou estudar mais. Já era ali começo de dezembro. Esperar sair o resultado, sair a nota. Se a nota for ruim, eu já souber que não vou passar, daí eu volto a estudar. Senão Aí você também meio jogou a precisa toalha, descansar. então. Eu achei que não ia dar. Aí quando chegou a nota, opa, se fosse no ano anterior, já teria passado. Vi que foi melhor do que eu achava. Uhum. E eu achava que é pior também porque em biologia específico, eu tive muito problema com o tempo na segunda fase. Então, eu tive que responder algumas coisas. Eu tive que responder correndo, assim, sem ter tempo de pensar direito na questão. A resposta que veio de primeira na minha cabeça, eu respondi ali. E aquilo funcionou, mas podia não ter funcionado. Daí veio a nota, fiquei, opa, aí eu pedi 2 recursos de biologia, um deles foi aceito, já melhorou um pouco a nota, daí já estava mais confiante. Aí veio a nota do Enem também, que foi boa, já deu uma confiança a mais ali. Aí eu já vi que em algum lugar ia passar. Se não fosse no FPR, conseguia, às vezes, usar a nota do Enem na UFPR, usar em outra. Mas logo depois da segunda fase mesmo, eu achei que naquela prova eu não teria passado. E daí, cara, quando saiu realmente o resultado aí, como é que foi? Aconteceu o resultado ou a nota? Quando saiu o resultado, né? A lista dos aprovados. Tava lá na lama lá, aí foi bom demais. Cara, Aí, e como que foi assim a reação da tua família, tua? aí eu acho Tu que viu a o resultado em sensação. casa ou tu foi lá no banho de lama? Eu fui lá no banho de lama, aí quando liberou, vai todo mundo pra cima da folha lá, né, que tá escrito. Aí deve ter levado uns 10 minutos até eu conseguir ver meu nome lá. Só me enfiando no meio de todo mundo. E daí, quando eu vi, foi muito uma sensação de eu consegui, meu Deus. Eu consegui, tipo, todo dia pensando nisso durante 2 anos, o tempo todo. Isso, é, não sai da cabeça o vestibular e acabou, consegui, sabe? Uma sensação de alívio, assim. Essa sensação de dever cumprido, assim. Massa. Eu consegui, parecia que eu não ia conseguir, tinha vezes que parecia impossível, mas é isso, foi. Que massa, cara, que massa. Léo, parabéns, cara, por toda a tua Obrigado. trajetória, tá? Por todo esse empenho, essa dedicação, né, que tu teve aí, que no ensino médio, cara, não é fácil assim a pessoa conseguir focar mesmo ali no vestibular, ter essa vontade. Então, acima de tudo, tu tinha essa motivação muito forte, né? Isso é muito importante, cara, e muito louvável. Então, parabéns, tá? Obrigado por tua participação. Que você Eu que tenha agradeço. muito sucesso, cara, nessa nova jornada na universidade. Eu que agradeço. Valeu por toda a ajuda e também todo esse tempo aí, sempre que tinha
naquelas reuniões com todo mundo, assim, todo. Acho que era todo mês, assim, tinha uma reunião, principalmente quando eu tava lá no segundo ano. Aí às vezes eu entrava, ligava o microfone e falava, ah, será que eu já começo é, a estudar filosofia, por exemplo? Eu no começo do segundo ano perguntando isso. Aí você chegava e falava, não, que filosofia, o quê? Vai, filosofia você vai estudar mais perto da prova. Isso aí. Cara, pior que tu era um participante assíduo das reuniões, né? Eu, durante o segundo ano, participava bastante. E te ajudou bastante, então, as mentorias lá. Sim. Que massa, cara, que massa. Léo, então, mais uma vez, cara, parabéns, muito sucesso, né, nessa jornada. Valeu, obrigado.